A reprodução simulada do caso Danilo, que estava prevista para hoje, foi remarcada pela Polícia Civil para quinta-feira, às 4 horas da tarde. Agora, você vai ver com exclusividade aqui no Jornal do Meio Dia a entrevista que um dos suspeitos da morte do menino de 7 anos, o padrasto dele, deu para a repórter Rosane Ferraz, 2 dias após o desaparecimento do Parque Santa Rita. A última vez que eu vi o Danilo, eu estava fazendo a fundação aqui, em casa ali, a gente pode ir lá e filmar a fundação que eu estava fazendo. Foi por volta de 2 horas da tarde. A última vez que eu vi ele foi quando ele veio aqui e conversou com a mãe dele falou para ele não sair, e aí quando ela entrou para dentro, eu só vi ele vindo pro lado de cá, que ele pula aqui por cima. Ele é acostumado a pular aqui, todo mundo vê, que ele pula aqui. E a gente não, ou seja, eu não vi ele mais. Aí eu fiquei em casa até às 5 horas da tarde, né? Aí depois das 5 horas da tarde eu fui levar o carro lá no garageiro, passei só no quiosque que eu passei. Se quiser ir lá também no quiosque lá. Comprei um cupuaçu na volta, fui lá no garageiro, mostrei o carro, só voltei para casa antes das 9 horas, eu já estava em casa, porque o quiosque fecha 9 horas. Então não era 9 horas ainda, era 8 e pouco, quando eu olhei lá no quiosque no horário. Cheguei, perguntei pela Gracilene, cadê o Danilo? Perguntei, cadê o Danilo? Aí ela falou, deve estar por aí, na casa da avó dele. A gente pensou que estava na casa de um parente, porque aqui parente aqui, ó. Tem 2 casas ali que é de parente daquele lado direito nessa rua. Do lado esquerdo tem 3 tios, e o sogro e a minha sogra moram na outra rua. Ou seja, 4 famílias que tem aqui, fora aqui em casa. A gente pensou que ele estava na casa do meu sogro. Vocês não procuraram por ele? Aí a gente não foi procurar por causa disso, que a gente pensou que estava na casa de um parente nosso aqui próximo, porque ele nunca foi de sair assim. Quando amanheceu o dia, a mãe dele já saiu procurando ele. Aí as pessoas veio aqui pensando que eu tinha feito alguma coisa com a criança. Por que a criança desaparece à tarde, não chega em casa à noite? Quer dizer, vocês passam a noite sem saber onde a criança está e a mãe só vai procurar no outro dia? Porque pensou que está na casa do familiar, que aqui é a mesma coisa de estar em casa ali. Tem o tio dele e a tia dele. Vocês não quiseram ir lá saber se ele estava lá? Não, a gente não foi lá por causa disso, porque a gente conversando aqui em casa, eu, ela e o filho de 15 anos, a gente pensou que ele estava lá na casa do pai, do vô dele. Só isso. E tipo assim, quando vier a verdade, eu quero um processo contra as pessoas que estão me acusando, porque eu jamais fiz alguma coisa com ele. O que estão acusando o senhor? Estão acusando que eu fiz coisa com o menino, estrupei o menino e matei o menino. Jamais faria isso. Eu Por que a população está desconfiando do senhor? Porque aqui eles têm um constrangimento contra mim. Ou seja, da época, coisa familiar entre eu e minha esposa, a gente teve um desentendimento, ela me esfaqueou, eu esfaqueei ela, e eu fiquei preso um tempão. Aí quando eu saí da cadeia, ele sempre esteve em cima de mim. Eu sou uma pessoa muito reta, tá entendendo? Não sou de estar rodeando. É isso que acontece. Por isso que eles não gostam de mim, por causa do que aconteceu entre eu e minha esposa, que é coisa familiar. Mas eu já paguei, eu fiquei preso foi quase 1 ano. Jamais faria isso com um filho meu. Ou seja, eu considero ele como filho. Eu sou inocente, isso aí, uma hora ou outra, quando ele aparecer, vai ser provado. A reprodução simulada já está marcada para a próxima quinta-feira à tarde. Será que pode haver alguma reviravolta nessas investigações? Maicon Leão conversa conosco agora ao vivo, direto da delegacia. Boa tarde, Maicon. Banca SESC gosta muito de explorar a rede. Exatamente, Luciana. Boa tarde para você, para quem está em casa. Todas essas versões dadas aí nessa entrevista exclusiva para Rosane Ferraz vai ser confrontada ou confirmada nessa reprodução simulada que agora vai acontecer na quinta-feira. Quem está ao meu lado para trazer mais detalhes dessa reconstrução é o delegado Rilmo Braga, aqui da Delegacia de Investigações Criminais. Essa reconstrução, delegado, foi adiada justamente para a elaboração de novas provas, novas diligências. A gente até acompanhou mais cedo. O Ian foi ouvido mais uma vez. Faz parte desse processo, delegado? Boa tarde. Boa tarde, com certeza. Tendo em vista a gravidade e a barbaridade com que esse crime foi cometido, nós mantemos os presos que tiveram suas prisões preventivas decretadas aqui na Delegacia Estadual de Homicídios, justamente para que possamos reinquiri-los diversas vezes, proceder a cariações, reconhecimento de voz, reconhecimento pessoal, todo tipo de diligência que possa robustecer os elementos informativos que constam nos autos, que serão comparados com as perícias que já foram produzidas e outras que estão sendo produzidas nesse exato momento. O Ian passou novas informações nesse novo depoimento. O que agregou nessa investigação? Com certeza. A partir do momento em que nós tivemos acesso a algumas informações periciais, procedemos a uma reunião com os peritos criminais na manhã de hoje e, baseado nessas novas imprescindíveis informações, fizemos questão de reinquiri-lo e ele confirmou a grande maioria das
das informações periciais que nos foram transmitidas e até mesmo a pedido dos peritos criminais e médicos legistas, nós optamos por adiar essa reprodução simulada, justamente para aguardar alguns laudos decisivos que certamente serão produzidos nos próximos dias. Delegado, essa reprodução simulada, ela, claro, vai esclarecer muitas coisas, entre elas a possibilidade de haver uma terceira pessoa envolvida nesse caso? Com certeza, nós deixamos totalmente aberto para que nosso delegado titular, que responde por esse inquérito policial, utilize essa reprodução simulada como um momento fulcral da investigação. Novas pessoas podem ser indiciadas ou mesmo desindiciadas, novas infrações penais podem ser apontadas ou mesmo desclassificadas. Tudo isso será realizado e procedido na exata medida em que essa reprodução for feita da melhor maneira possível, e é por isso que agora mantemos algumas informações sob sigilo. O Ian e o Reginaldo vão participar dessa reprodução, mesmo que o Reginaldo não tenha confessado, a todo momento ele nega que participou do crime, ele vai participar? Como que vai funcionar a dinâmica no local? Pouco antes da gente entrar ao vivo, a gente viu passando um manequim aqui, inclusive a gente tem imagens. Esse manequim vai ser usado nessa reprodução? Exatamente, inclusive agradecemos a colaboração, né, de um empresário que nos forneceu esse objeto. Será utilizado, será imprescindível porque tem as mesmas dimensões e estamos providenciando que tenha o mesmo peso também da criança, para que possamos justamente diagnosticar a extensão das lesões, as suas características, como foi a dinâmica dos fatos e definitivamente encerrar esse caso com todo sucesso, com uma reprodução simulada que aponte todos os detalhes. Com relação à participação, claro que os dois conduzidos terão a oportunidade de participar. Caso algum deles queira fazer o seu direito de permanecer em silêncio, será devidamente preservado, mas em princípio queremos crer que os dois vão colaborar com os apontamentos necessários, sem contar que nós teremos duas testemunhas sigilosas que também estarão no local, claro, com sua identidade totalmente preservada. Delegado Vilmo Braga, muito obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. A gente segue acompanhando esse caso, eu volto com vocês aí no estúdio. É isso daí, Maicon. Muito obrigado ao delegado mais uma vez em primeira mão aqui no Jornal do Meio Dia. Fatos novos dessa investigação. Será que pode haver uma reviravolta? Porque o delegado acaba de afirmar que novas pessoas podem ser indiciadas e outras desindiciadas. Provas também desqualificadas ou outras que serão anexadas a esse inquérito. Quinta-feira, então, está programada a reprodução simulada e trazendo aí fatos novos a essa investigação desse crime bárbaro que chocou tanto a sociedade. E testemunhas estarão lá, claro que preservadas, claro que com a imagem preservada.